Todas as pesquisas estão certas! E aí, pessoal, estamos começando nosso primeiro vídeo de análise crítica política. E é o primeiro porque o outro foi mais uma apresentação e um desafio que eu cumpri sobre falar todos os partidos políticos do Brasil de cor. São 33 no total, para falar a verdade. E aí vocês vão perguntar, como que você sabe todos os partidos? Cara, é que nem você decorar todos os personagens de um filme que você gosta. Eu vejo política direto, então pra mim não é novidade você saber todos os partidos. É uma coisa simples, entendeu? Se você já tem um monte de nomes na sua cabeça, partidos é uma coisa a mais. Então tá tudo certo. Mas independente do assunto, hoje nós vamos falar de pesquisas eleitorais e muita gente deve estar se perguntando, cara, como todas as pesquisas estão certas se eu vejo vários cenários diferentes? Primeiramente, a gente vai olhar os cenários, né? Só para deixar bem claro aqui, a informação ela tem que chegar limpa para vocês. Então vamos falar de três pesquisas eleitorais principais, que são a do Datafolha, da CNT-MDA e da XP e PESP. Eu não lembro quem foi que encomendou a Datafolha, se foi a Globo ou se foi a Folha de São Paulo. Mas é pesquisa Datafolha, tá bem? Isso eu acho que não interessa muito no momento. Então vamos começar. Vamos primeiramente para a porcentagem da pesquisa eleitoral do Datafolha. Lembrando que eu só vou falar apenas o cenário A dessas pesquisas, que contém o Lula como candidato, Bolsonaro, João Dória como candidato do PSDB, a presença do Mandetta. Em algumas pesquisas vai aparecer o Sérgio Moro, vai aparecer outros candidatos mais especiais. Mas, em compensação, é o cenário principal, porque duas dessas pesquisas têm dois cenários, só que uma, que é a da CNT, se eu não me engano, basicamente só tem um cenário. Então, por ela ter um único cenário, não ter um cenário B, nós vamos se basear no cenário que a CNT tem para comparar com as outras duas, tá bem? Então, vamos em frente. Pesquisa Datafolha aponta o seguinte cenário. Lula aparece à frente pelo PT com 46%, seguido por Bolsonaro sem partido com 25%. Logo após, vem Ciro Gomes do PDT com 8% dos votos, João Dória do PSDB com 5% e Luiz Henrique Mandetta do Democratas com 4%. Lembrando que brancos e nulos aparecem com 10%, não souberam não responderam 2%, o que dá um total aí de 12% para quem não tem um candidato. Pesquisa CNT-MDA mostra o seguinte resultado. Lula do PT aparece na frente com 41,3%, seguido por Jair Bolsonaro com 26,6%. Ciro Gomes e Sérgio Moro estão empatados com 5,9%. João Dória do PSDB aparece com 2,1%. Luiz Henrique Mandetta do Democratas 1,8%. Brancos ou nulos somam um total de 8,6% e indecisos são um total de 7,8%. E por fim, na pesquisa XP e PESP, temos Lula do PT na frente com 38%, logo à frente Jair Bolsonaro com 26%, Ciro Gomes do PDT aparece com 10%, Sérgio Moro com 9%, Luiz Henrique Mandetta do Democratas aparece com 3%, João Dória do PSDB com 2% e Guilherme Boulos do PSOL com 2%. Brancos e nulos não souberam não responderam, eles preferem somar. E eu acho melhor assim, que dá um total de 11% dos votos totais. Para eu começar essa análise, primeiro eu tenho que falar a diferença entre votos totais e votos válidos. Os votos totais são os que aparecem com a porcentagem das pesquisas eleitorais, que conta os votos que tem em candidatos e os votos que são anulados, tá bem? Não conta nesse caso as abstenções. E por que as pesquisas eleitorais divulgam essa porcentagem? Para ver a migração de voto para nulo, para branco, para indeciso, para algum candidato, para outro. Então, para ver como funciona essa migração de tendências, tá bem? Já na apuração, nós temos os votos válidos, que são apenas os votos em candidatos. Portanto, os brancos e nulos são descartados. E aí só sobram os votos nos candidatos. Para eu fazer um cenário mais simples para todo mundo entender, vamos supor, por exemplo, que 100% é o eleitorado brasileiro. Basicamente, 100% dos votos totais. Desses 100%, 10% vão anular o voto. 90% vão validar o seu voto em algum candidato. Esses 90% que vão ser apurados na eleição. Então 90% passa a virar 100 e os 10% que anularam vão ser descartados. Portanto, aquela história de quanto mais votos nulos, mais a gente tem chance de anular uma eleição, é mentira. O voto nulo te anula da eleição, é o contrário. E aí quando você vai olhar para os votos válidos, vamos supor que o candidato A tenha conseguido 45% desses 90%. Metade de 45 é 50, então ele ganhou no primeiro turno. Entendeu como funciona? Então ele teve 50% dos votos válidos
que é a porcentagem que vai aparecer nas eleições, desse universo de votos válidos. Mas na amostra de votos totais, ele está com 45%, porque 90% votou validamente nesse universo geral. Agora vamos para a hora da verdade. Por que as pesquisas eleitorais estão certas? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender como está o termômetro do nosso eleitorado. Hoje, se a gente for parar para pensar, quem realmente votou em Fernando Haddad do PT no primeiro turno em 2018? Foi 27% dos votos totais. Vamos usar o número que as pesquisas mostram, tá bem? Quantos por cento anularam o voto na eleição de 2018? Um total de 9% de votos arredondados. E por fim, quantos por cento votaram no Bolsonaro? 42%. No entanto, as últimas pesquisas mostram que o público mais fiel do Bolsonaro está na casa de 20% dos votos. Quer ver um exemplo? Teve uma pesquisa eleitoral que a Paraná Pesquisas fez, que não está nesse vídeo porque ela não lançou até hoje a sua pesquisa do mês, mas ela mostra que 20% do eleitorado brasileiro considera Jair Bolsonaro o vencedor do ano de 2020, sendo que nessa pesquisa você tinha como opção os médicos, a Covid-19 e outras opções por ali. E 20% escolheram o presidente da República, Jair Bolsonaro. Portanto, galera, guardem esses três números na mente de vocês. 27% seria o eleitorado do PT, 20% seria o eleitorado do Bolsonaro e 9% o eleitorado de brancos e nulos. Lembrando que essas pesquisas têm margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora vamos mostrar o cenário espontâneo das três pesquisas. Na pesquisa espontânea da Datafolha, Lula aparece com 26%, Bolsonaro tem 19% e brancos e nulos 7%. Na pesquisa espontânea da CNT, Lula aparece com 27,8%, Bolsonaro com 21,6% e brancos e nulos 7,1%. E na pesquisa XP e PESP, Lula aparece na frente com 25%, Bolsonaro com 22%, brancos e nulos 7%. Galera, vocês sacaram? As três pesquisas se batem dentro da margem de erro do termômetro que a gente colocou antes de falarmos elas. As pesquisas espontâneas estão certas. E por que elas estão certas? Porque o primeiro cenário é estimulado. Esse cenário que a mídia não mostra, esse cenário que não está na manchete, esse cenário que só quem tem interesse vai lá e vai ver o texto inteiro, vai saber o porquê que esse cenário está certo. Porque é espontâneo, porque é do coração, é o que está na sua mente. Cara, a população brasileira, em sua maioria, ela não tem preferência política. Mais de 40% do eleitorado brasileiro não quer Lula e Bolsonaro. Isso já está comprovado. Portanto, todas as pesquisas estão dentro da margem de erro do universo do Lula, que tem 27%. Todas as pesquisas estão dentro da margem de erro do universo do Bolsonaro, que tem 20%. E todas as pesquisas estão dentro da margem de erro dos votos brancos e nulos, que são de 9%. E sempre com 3 para mais ou para menos. Nenhuma escapa desse eleitorado. Portanto, todas as pesquisas estão certas. Elas só não mostram que a maioria não quer uma polaridade que já teve a chance de governar. Tanto o governo atual quanto o governo anterior. A maioria quer novas opções ou não sabe o que vai fazer. Mas essa galera que não sabe o que vai fazer, ela não vai anular o voto. Essa galera que não sabe o que vai fazer, ela vai encontrar uma terceira opção melhor. E aí vem a seguinte questão. Por que a espontânea está mais correta que a estimulada? E por que no cenário espontâneo as pesquisas se batem diferente do estimulado? Porque funciona da seguinte maneira. A espontânea, o cara pergunta pra você, em quem você vai votar em 2022? A resposta vem do coração. Então o cara que vai votar no Lula, ele fala, é Lula na cabeça. O cara que vota Bolsonaro, ele vai falar, é mito. O cara que anula o voto, ele vai querer anular desde o início e ninguém muda a cabeça dele. Mas o cara que não sabe o que vai fazer, ele vai pensar, putz, mano, não sei. Outros, uma minoria ali que acompanha a política diariamente, já tem uma opção. Ah, eu prefiro o Mandetta. Eu acho que tá na hora do Ciro. Ah, eu acho que tinha que ser o Moro. Eu acho que podia ser o Dória. Enfim, eles vão dando as suas visões. Mas a grande maioria, que chega a ser a mais de 40%, não sabe o que vai fazer ou preferem outras opções. Então a tendência desse eleitorado é não ter preferência política. Tem uma galera ali que é liberal? Tem. Tem uma galera que é progressista? Tem. Mas a maioria não quer a polaridade
que está dominando as manchetes. E já tem um monte de analista político falando que o Lula já ganhou no primeiro turno, outros falam que o Bolsonaro não tem só isso, outros falam que a polaridade ela concretizou e pode esquecer a terceira via, mas a maioria da população não sabe o que vai fazer. E aí quando vai para o cenário estimulado, que é esse que aparece na manchete, eles pensam lá assim, vamos pensar a cabeça do eleitor hoje. O cara que rejeita o Bolsonaro, o que ele vai ver? Ele olha lá, ele tem o Lula, ele tem o Ciro, ele tem o Dória e ele tem o Mandetta. O que ele vai pensar sobre os quatro? Lula não vou votar não. O Ciro, eu não gosto do Ciro porque ele falou umas merda aí, então não vou votar nele. Dória não gosto do Dória, não gosto do PSDB. Eu acho que ele é um oportunista, um sem vergonha. E o Mandetta, uma boa pessoa, mas não é candidato, né? Ele não é candidato, ele não vai ganhar também. Então vou votar em quem tá na frente. Ah, vai ser o Lula mesmo, fazer o quê? E é por isso que Lula tem 46% no Datafolha, tem 41% na CNT, só que tem uma das pesquisas que tem mais credibilidade na minha visão. Qual é a pesquisa que eu acho que é a mais realista? E isso eu não tô tirando a credibilidade do trabalho do Datafolha, eu não tô tirando a credibilidade da CNT, eu não tô falando que eles estão manipulando o resultado. Não, é trabalho científico, galera. Eu fiz faculdade de comunicação social, eu já tive matéria de pesquisa de mercado, eu sei como funciona as pesquisas eleitorais. Talvez a metodologia não esteja batendo com o sentimento do eleitorado, mas se tem uma metodologia que tem batido com o sentimento do eleitorado desde 2018, é a da XP e PESP. É isso aí, galera. Esse é o motivo de todas as pesquisas estarem certas e essa é a pesquisa eleitoral que eu acredito que tem uma metodologia que bate mais com o sentimento do eleitorado. É isso. Outras perguntas, outras sugestões eu vou fazer nos próximos vídeos, tá bem? A análise sobre a pesquisa XP, essa pesquisa XP especificamente, eu vou deixar para o próximo vídeo. Não vou deixar para esse porque esse aqui já está bem longo, até porque política é um assunto muito denso. Tá bem? É isso, galera. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto!